Aleluia. Olha para o irmão que está aí do seu lado, faz uma cara de crente invocado e diz para ele: Jesus vai te pegar hoje. Glória a Deus, queridos, é uma grande honra estar com vocês hoje aqui. Hoje, na verdade, não era para eu estar com você hoje aqui, ministrando. Quem era para estar ministrando hoje era o pastor Edilson, mas ele teve um problema e não conseguiu vir, me mandou mensagem. Eu falei: vamos lá, a gente vai ter que se virar nos 30 e vamos lá. Então a gente apertou as coisas, era para eu estar numa reunião hoje, mas estamos aqui para pregar a palavra do Senhor mais uma vez. Disse: o povo não pode ficar longe de mim, né? Aleluia, glória a Deus. E é isso, gente, é uma honra estar com vocês. Eu amo fazer isso, eu amo pregar a palavra do Senhor, eu amo pregar a palavra de Deus. Nesse período agora, então, nunca foi tão fácil pregar a palavra de Deus quanto está sendo esse período agora. Por quê? Porque devido a esse período de pandemia, o povo está dando mais ouvido à palavra de Deus. Agora, quando a gente fala: olha isso aqui, então o povo escuta o que está acontecendo, por conta de uma situação que está acontecendo em todo o planeta. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Toda essa questão pandêmica que existe por trás disso uma grande guerra política e econômica acontecendo por trás. Por isso que está assolando um grande pânico sobre todo o globo terrestre. Todo o globo terrestre. E falando no que nós vamos, o que o Senhor tocou ao meu coração para trazer uma mensagem aqui hoje, eu quero que você entenda uma coisa. Uma pessoa que está na presença de Deus, uma pessoa que busca o Senhor, está na presença dEle, essa pessoa ela não está imune às situações adversas que acontecem na vida. Aprenda isso. Às vezes, quando a gente aceita Jesus, alguém vem e fala para a gente que agora que você aceitou Jesus, a tua vida vai ser um mar de rosas, uma maravilha, e você nunca vai passar por uma situação adversa. Se falaram isso para você, mentiram. É mentira isso daí. Pelo contrário, você vai ter sim situações adversas na tua vida, e muitas dessas situações adversas, desastrosas, que podem te fazer chorar, ou que vão te fazer chorar, que vão te deixar tristes, que vão te deixar em muitos momentos sem saída. Mas o que eu quero dizer para você é que uma vez que você está debaixo da proteção dEle, ainda que você entre em situações adversas que aconteçam com a tua vida, mas mesmo assim o Senhor Ele trará alguma solução para te tirar do meio dessa situação e mudar a tua história a partir daí. Aleluia, quem está entendendo diga amém. Glória a Deus. Fundo, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 11 versículo 6. Quem achou, diga amém. Ele diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e é galardoador dos que os buscam, dos que o buscam. Jeremias capítulo 29, do 12 e o 13, abre aí. Jeremias 29, versículo 12 e 13. Eu vou ler aqui para você, depois você procura aí na sua Bíblia, e diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Segunda Reis, capítulo 20.
2 Reis, capítulo 20, versículo 1 em diante. E vamos ler. E diz o seguinte: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirei à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E tomaram e puseram sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isso te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra do que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acais. Diga graças a Deus. Diga assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, é certo que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é certo também que toda pessoa, todo ser humano que existe na face da terra, ele nasceu e foi criado para ter fé. Não existe ninguém no planeta que não tem fé. A diferença de uma pessoa para outra é exatamente estar na forma que ela usa a fé dela, em como ela usa a fé. Veja bem, quem acredita em Deus, diga graças a Deus. Você acredita, se um momento você está doente, você acredita que Deus ele pode curar você de alguma enfermidade? Amém? Ótimo, você acredita em Deus e você tem fé que uma vez que você esteja doente, o poder dele vem e cura você. Mas há pessoas aí fora que elas não acreditam no poder de Deus para curar. E mesmo assim eu digo que esta pessoa também tem fé. Porém, a fé que ela tem, ela não coloca em Deus. Mas a fé que ela tem, ela coloca em quem? Na medicina. Só que, olha só, a sabedoria que todo ser humano tem, quem foi que deu? Deus. Deus deu a ciência, a sabedoria sobre a ciência para o homem. O homem então estuda, se forma e aprende sobre o corpo humano, aprende sobre as enfermidades, aprende sobre os remédios. Ele se forma e ele está pronto para tratar outros seres humanos que estão doentes. Ou seja, mesmo que aquela pessoa não acredita em Deus, ela tem a fé, mas ela não coloca a fé dela em Deus, mas a fé dela ela coloca no médico, mas mesmo assim, Deus ele toca naquelas pessoas, mesmo que indiretamente. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então repita comigo: sem fé é impossível agradar a Deus.
Agora há pouco a bispa leu um versículo em Romanos 8:38 que diz assim: nada pode nos separar do amor de Deus que está expresso em Cristo Jesus. Tu sabe o que é misericórdia? Diga misericórdia. Isso é todo crente fala qualquer coisa, misericórdia, Jesus. É ou não é verdade? Mas um monte de gente repete isso e não sabe o que significa. É uma palavra que tem, são duas juntas. Cardio, córdia, significa de coração. Miséria é de miséria. Misericórdia é você colocar o teu coração na miséria do outro. Nada pode nos separar do amor dele. Ainda que a gente queira fugir, mas Deus, quando Ele criou o seu plano de salvação e o plano da graça, que Ele mandando Jesus, o amor dele vai nos alcançar de qualquer forma, mesmo a gente rejeitando. Só que deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós não entendemos o porquê que muitas das vezes a nossa vida ela se torna uma bagunça e ela fica bagunçada por muitos anos. E eu quero que você entenda e preste muita atenção no que nós vamos falar agora, porque eu vou falar de oração. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que Deus criou e entregou para o ser humano, para mim e para você. Através da oração que nós fazemos a Ele, nós conseguimos mover o coração de Deus e conseguimos mover a mão dEle ao nosso favor. Só que muitas das vezes nós desperdiçamos essa ferramenta tão poderosa que Ele nos deu, ou melhor, muitas das vezes ao invés de, não digo nem desperdiçamos, nós nem usamos. Nós nem usamos a ferramenta que Ele nos deu. E a Bíblia toda, ela procura despertar isso para o homem, para dizer assim, olha, você tem uma ferramenta e você precisa usar ela. Porque a oração, além de ser uma ferramenta poderosa que faz mudar a situação que você está vivendo, ela também te faz chegar a desenvolver uma intimidade, uma amizade, uma intimidade com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Porque é por meio da oração, do diálogo, da conversa que você tem com Ele, que você desenvolve uma intimidade com Ele. Quem tem um amigo ou uma amiga aqui de coração? Quem tem? De verdade, sim. Eu tenho. Se você pede um favor para um seu amigo do coração, será que ele faz o favor para você? Faz ou não faz? Se você tem um amigo, considera mesmo teu amigo, se um dia você estiver em apuros, o que você acha? Teu amigo ele vai te ajudar a tirar do apuros ou vai deixar você lá no apuros? Vai tirar? Pelo menos vai tentar, muito bem. O amigo ele vai tentar, de verdade. Eu já falei sobre isso aqui uma vez, eu vou falar de novo. Porque quando eu falei da primeira vez, nem todo mundo que estava que está hoje aqui estava na primeira vez que eu falei. Deus ele pode te amar. E Deus ele pode te amar muito. Porque nada pode te separar do amor dele. O amor dele é incondicional. Diga isso, o amor de Deus é incondicional. Nada pode nos separar do amor dele. E Ele te ama muito, de verdade. Mas ainda Ele te amando muito, ainda assim, Ele pode não ser o teu amigo. Ele pode não ser teu amigo. Por que Ele não é meu amigo, pastor? E aí eu conto uma história que aconteceu comigo. Eu tinha uma reputação meio estranha. Eu era uma pessoa meio encapetada. Eu era difícil, essa é a verdade. E devido à minha fama que corria no bairro, as pessoas não gostavam muito de mim. A bispa estava estudando na época e ela tinha as amigas dela da escola. E aí fizeram uma festa na casa de uma amiga dela e essa amiga convidou ela. E eu, como esposo, automaticamente acompanhando minha esposa para essa festa. Cheguei lá na casa da amiga dela,
tá lá o esposo da amiga dela, numa mesa lá, e eu cheguei com ela, e a minha fama já tinha corrido, então ele olhava para mim com a cara assim, e eu sem saber de nada, entrei lá, e a gente não tinha muito assunto. Aí foi o primeiro dia de festa, a gente meio lá, meio cá. Uma semana depois teve outra festa, lá estava eu de novo. Terceira semana lá estava eu de novo, 4 semanas, até que colocaram a gente na mesma mesa, e lá a gente inventou de jogar. Vamos jogar baralho, vamos jogar truco. E aí no meio daquela jogadeira, aquela coisa toda, bebendo, a cachaça subindo para a cabeça. Alguém aqui já ficou bêbado numa festa? Quantos melhores amigos você já teve depois que bebeu? Pois é, já arrumei o melhor amigo naquele dia. Só que aquela amizade foi, e aí quando foi no outro dia, a gente já estava programando uma outra festa. E aí até que um dia ele fez uma festa na casa dele, me convidou e eu fui lá na casa dele. Na festa na casa dele. Quando eu fui na festa na casa dele, eu conheci a realidade dele, a família dele, a mãe, o pai, o irmão, os bichinhos de estimação do irmão, os outros irmãos, as cunhadas. Conheci a família dele, a realidade dele. Quando você abre a porta da tua casa e recebe alguém na tua casa, você está abrindo parte da tua intimidade e dividindo essa tua intimidade com alguém. Passou um tempo depois, eu fiz uma festa na minha casa e convidei eles. E eles foram, eu abrindo a minha casa, a minha intimidade, parte da minha intimidade com eles, compartilhando. E eles vieram saber. Quando ele fez a festa na casa dele, eu cheguei mais cedo para ajudar ele. A pôr a cerveja para gelar, o churrasco, o carvão na churrasqueira. Quando eu fiz na minha casa, ele chegou mais cedo na minha casa e foi me ajudar. Você está me entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Com isso, ao passar do tempo, a amizade ela foi se tornando cada vez mais forte. Chegamos a um ponto em que no nosso casamento a gente chama ele para ser o nosso padrinho de casamento. Chegou um ponto que a nossa amizade ela era tão forte que eu não fazia mais nada sem que ele soubesse que eu fosse fazer. Na época eu comprei um carro e a primeira pessoa a ver esse carro foram eles, os nossos amigos. Quando eles compraram um carro, a primeira pessoa que eles foram mostrar o carro foi para a gente. Quando nós compramos a nossa casa, eles estavam conosco para ver a casa, ajudaram a gente fazer a mudança. Quando eles compraram a casa deles, nós estávamos lá do lado. Quando eu fiquei doente, foi a primeira pessoa que eu liguei, cara, me socorre, me leva no hospital. Quando ele ficou doente, a primeira pessoa que ele ligava para socorrer era eu. Quando a esposa dele ficou doente, ele estava trabalhando, ele me ligou e disse, cara, pelo amor de Deus, vai lá em casa, minha esposa está passando mal, socorre. E lá vai eu, fui ajudar. Quando a gente tem um amigo de verdade, a gente começa a pensar nesse amigo como sendo a solução para o problema que a gente está passando, sim ou não? Porque você confia nele e ele confia em você na mesma proporção. Mas o que foi que tornou essa amizade uma amizade sólida, firme e concisa? O que foi? Diga, prioridade. Quando eu coloquei ele como prioridade, ele me colocou como prioridade, a gente se tornou os melhores amigos. Ao passar do tempo, da mesma forma como a amizade ela foi se tornando prioridade, ao passar do tempo ela começou a declinar e começou a perder algumas coisas. Ele já arrumou um emprego e o horário do emprego dele era totalmente fora do meu horário. A gente já não tinha as mesmas folgas. Logo ele encontrou outros amigos e eu encontrei outros amigos. Daqui a pouco os nossos momentos de folga não batiam, então a gente não estava mais presente nas mesmas festas. E quando tínhamos folga a gente trabalhava tanto que a gente pensava mais em descansar. Daqui a pouco eu me converti e ele se converteu em outra denominação. E aí passou um tempo, chegou um momento que a gente já nem pensava um no outro.
a ponto dele fazer uma festa de aniversário do filho, e a gente viu a foto e falou, rapaz, o cara nem me convidou. Foi aí que eu me dei conta que nós já não éramos mais amigos íntimos, mas apenas conhecidos. Quem está entendendo? Eu te contei uma história onde tem 2 estágios. O momento que a gente não se conhecia, ou melhor, 3 estágios. Não nos conhecíamos. O momento onde nós nos tornamos melhores amigos e amigos íntimos. E o momento onde nós deixamos de ser amigos e passamos a nos tornar conhecidos. Agora olha para o irmão que está aí do seu lado e pergunte para ele assim: em que estágio de amizade você está com Deus? Pergunte para ele, pergunte para o irmão do seu lado, em que estágio você está em intimidade com Deus agora? Qual estágio de intimidade você está com Deus? Eu vou te ajudar a pensar para responder essa pergunta. Quando você acorda de manhã, porque quando eu estava com intimidade com meu amigo, eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia é que eu mandava mensagem para ele: ei mano, já acordou? Nós vamos para onde hoje? E se ele não estava acordado, eu ia lá e acordava ele. Esse meu amigo, ele era tão íntimo que a gente ia para lá e ficava lá, dormia lá, passava a noite, dormia, saía, no outro dia ia embora. E quando ele ia para minha casa, ele dormia lá em casa, ele, a esposa, os filhos, eles ficaram 1 mês praticamente morando lá dentro de casa. E quando eu acordava de manhã, ligava para ele. E não tinha hora, qualquer hora que eu chegasse lá, ele estava pronto para me atender, ou a mesma coisa em casa. Quando você acorda, a primeira pessoa com quem você conversa durante o dia é o Senhor? Quando esse meu amigo foi fazer uma entrevista, eu lembro, ele foi fazer uma entrevista de emprego, e ele foi todo ansioso porque ele estava precisando de emprego, e ele foi lá e se preparou. A gente até zoou ele porque ele pôs uma roupa social na época, precisava ir bonitinho, e aí foi a gente zoando ele, aquela coisa, né, vai ter exame de fezes, né? Foi, e quando ele saiu de lá, que ele passou na entrevista, a primeira pessoa que ele ligou falando assim, foi pra mim, falei: cara, eu fiz a entrevista, passei, começo a trabalhar amanhã. Falei: cara, que legal, parabéns. Quando eu fui fazer a entrevista de emprego, a mesma coisa. Primeira pessoa que eu liguei para falar, foi para ele: passei. Quando você pede algo pro Senhor: Senhor, eu preciso de uma porta de emprego, Pai, arruma aí, por favor, Senhor, estou morrendo de fome, estou quase passando fome, faz alguma coisa por mim, Jesus. Aí Jesus abre a porta de emprego para você. Com quem é que você comemora primeiro? Com quem que você comemora primeiro? É com ele. Depois você vai na entrevista e volta, você fala para ele: Senhor, obrigado olha, passei, Jesus. Ou você só lembra dele quando você está na necessidade? Quando as coisas dão errado, para quem é que você vai compartilhar? Porque quando as coisas estão errado com a gente procura um amigo para desabafar e dizer: cara, vem cá, se não sabe me ajudar, pelo menos me escuta. Será que Deus é a primeira pessoa que você vai compartilhar as coisas ruins que acontecem na nossa vida, na sua vida, ou não? Esse é o momento esse é o momento da gente pensar e dizer: eu estou achando que Deus não está sendo prioridade na minha vida. Então, para mim estar como amigo dele, está faltando muita coisa ainda para mim chegar a esse ponto. Quem está entendendo, diga amém. Esse texto que nós lemos em 2 Reis, ele vai me contar a história de um homem, um rei chamado Ezequias. E eu vou tentar falar da história dele, para você entender a importância da oração. Porque novamente eu vou te dizer uma coisa: uma pessoa que está com Deus, uma pessoa que é amigo dele, é amigo íntimo do Senhor, não é que você nunca vai passar por situações adversas, ou situações que te deixam tristes, abalados, que te ferem. Não! Você vai passar por situações assim.
O problema é que, a solução é que quando você tem Deus como teu amigo íntimo, você sabe para onde correr e sabe que esse amigo vai te dar uma solução para resolver esse problema. O rei Ezequias, ele era um rei que ele começou a reinar muito novo. A história conta que ele começou com 25 anos, ele assumiu o reinado. E ele começou a fazer algumas coisas. E dentre as coisas que ele começou a fazer, eu listei aqui. Ele derrubou os altares que foram levantados e estabelecidos a outros deuses naquela época. O rei Ezequias, ele destruiu. E ele levantou os altares voltados a Deus. Ele reabriu o templo, ele restaurou a leitura da Torá que tinha sido abolida. Ele voltou a celebrar a Páscoa. O rei Ezequias inventou um sistema de irrigação, de abastecimento de água, que até hoje existe lá naquela cidade. É um sistema que passa por baixo da cidade e abastece toda ela. Ele construiu muralhas aonde tornou aquilo uma grande fortaleza. Por quê? Porque, para você entender, no momento de guerra, que vinha um exército inimigo de fora para tentar atacar aquele povo, se eles estavam dentro de um lugar que as muralhas eram protegidas, ótimo, eles estavam protegidos. Porém, se não tivesse água, aquele povo ia perder a guerra com certeza. E numa guerra, numa batalha, o inimigo, a primeira estratégia do inimigo é bloquear os recursos, para que as pessoas elas ou morram de fome ou morram de sede. Aí elas ficam vulneráveis e o inimigo possa atingi-las. Quem está entendendo? Eu acho que você não entendeu não. Pergunta para o teu irmão assim, ó, como é que está a sua vida financeira? Eita, é forte, Jesus. Pergunta aqui, como é que está a sua vida financeira? Está tudo bem ou está faltando recursos? Uau. Pergunta aí, crente. Pergunta aí, gente. O que eu quero dizer para você é que se está faltando recurso financeiro, você está sendo atacado por um inimigo na vida financeira. E você precisa vencer essa guerra. Sabe como é que você vai vencer essa guerra? Você vai chegar e vai falar com o teu melhor amigo, dizer, ó, meu amigo, o negócio é o seguinte, dá para você vir aqui para a gente dar naqueles lá que estão me perseguindo? Porque o melhor amigo é assim. Eu tive um amigo que uma vez eu estava numa festa e a gente estava brigado, a gente discutiu. A gente não estava se falando. Eu estava na festa, ele estava também. Ele num canto, eu no outro. Eu bebendo, tinha uma hora que eu já estava vendo 3 amigos. E esse meu amigo foi embora, foi embora. Daqui a pouco eu estou lá na porta da festa, quando eu olho, ele está lá no final da rua e um monte de gente em cima dele para bater nele. Quando eu olhei, eu falei, o quê? Vão bater no meu amigo? Não vão não. E eu fui lá e enfrentei os caras sozinho. Mas eu não ia deixar o meu amigo apanhar daqueles lá. Se tu desenvolve intimidade com Deus, tu acha que ele vai deixar o capeta bater em você, querido? Ai, não. Pois bem, o rei Ezequias, ele fez tudo isso. Ele restaurou o reinado. E ele restaurou tudo que Deus ele fosse o primeiro ali. A palavra de Deus diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Você sabia que para toda pessoa Deus deu uma nação? E eu não estou falando do Brasil não, querido. Eu estou falando da tua família. Se a tua família, o Deus da tua família for o Senhor, pode ficar tranquilo que você terá uma família feliz. Mas se não for, é hora de começar a fazer ser. Existe uma palavra que diz, eu e a minha casa.
Pergunta para o irmão aí do lado: essa palavra está se cumprindo na tua vida? Na minha se cumpriu. E eu quero profetizar que ainda esse ano na tua se cumpra também, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que ainda esse ano eu vou ver toda a tua família junto contigo, adorando o Senhor. Aleluia! Honra e glória ao Cordeiro de Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa. Toda vez que a gente se levanta para fazer algo de bom, estando no caminho do Senhor, diferente do que as pessoas falam, que uma vez que você está nos caminhos do Senhor, tua vida é uma maravilha e nunca tem problema nenhum. Eu te garanto que é exatamente o contrário. Toda vez que tu põe o pé no propósito do Senhor, o diabo vai tentar levantar os dele para te atrapalhar. Sempre vai acontecer isso. Não tem como fugir. E eu ainda digo mais: se a vida está tranquila, não está tendo a tribulação, tem alguma coisa errada comigo. O diabo, ele sempre vai ser a resistência contra o reino de Deus. Se você está no propósito do Senhor, pode contar que vai ter luta. E glória a Deus porque tem luta. Eu costumo dizer o seguinte: um verdadeiro guerreiro de Cristo, ele só fica feliz quando ele está no meio da guerra. A única vez que Davi tirou férias, ele caiu. Aleluia. Olha para o irmão do lado e diz assim: você é um guerreiro de Cristo. Diga: Deus te criou para guerrear. E toda vez que a gente está no plano certo, se levanta metade do inferno contra. Sempre assim. Levanta metade do inferno contra a nossa vida. Sempre assim. Aí se levantou o rei Senaqueribe. Esse rei Senaqueribe, ele era um tirano. Ele era tão mau, mas tão mau, que olha só o que ele fazia. Ele entrava num povo, matava todo mundo. E o povo que ele matava todo mundo, ele pegava as lanças, espetava no chão, na entrada da cidade, e pegava a cabeça do pessoal, espetava na lança e deixava lá de enfeite. Para quem passasse e olhasse, pensa assim: esse rei, ele é tão ruim que eu não posso me levantar contra ele. Na vida atual, tem um monte de Senaqueribe nos rodeando, sabia disso? Tem um monte de Senaqueribe nos rodeando. Aí esse rei Senaqueribe, ele vai, pega um mensageiro, escreve uma carta e manda esse mensageiro até o rei Ezequias. Paralelo a isso, ele pega e coloca o povo todo ao redor da cidade do rei Ezequias. E põe aqueles soldados gritando, xingando e blasfemando. Diga: gritando, diga xingando, diga blasfemando e amaldiçoando. Diga isso. Coloca ao redor da cidade para xingar, gritar, amaldiçoar e blasfemar contra a cidade. Às vezes você está fazendo tudo certinho no caminho do Senhor. Aí o capeta levanta metade do inferno e vai lá e começa a abrir a boca e amaldiçoar você, tua família, amaldiçoar, dizer: isso não presta, e não sei o quê. Pergunta para o irmão do lado: já aconteceu alguma coisa contigo parecido? Pergunte para ele, e se ele responder sim, diga assim: então você está bem na fita. Diga para ele: fica tranquilo que você está do lado vencedor. Fica tranquilo que você está do lado vencedor. Senaqueribe pega um mensageiro, escreve uma carta e manda para o rei Ezequias. A carta dizia assim: ou você se rende, ou então nós vamos entrar e acabar com tudo. Ezequias acabou de ler a carta e vai até Deus e mostra para Deus: Deus, olha essa carta. Só que Deus já tinha lido a carta.
Deus já tinha lido a casa, falou, deixa comigo. Às vezes a gente não sabe como é que Deus age. Deus é objetivo. Para a gente a mensagem muitas das vezes chega subjetiva. E é incrível como muitas das vezes as situações elas acontecem no pior momento da nossa vida. Sabe quando as coisas estão ruins? Aí você pensa, não tem mais nada para dar ruim. Aí vem uma coisa pior ainda. Eu sei, meu Deus, e agora? Pergunta para o irmão, está se identificando com a palavra? Diga para ele assim, era para você estar aqui hoje, sabia? É sério, gente. Tá tudo indo ruim. Você pensa, não vai piorar. Aí piora. Você pensa, meu Deus, o que tá? Eu só posso ter jogado pedra na cruz. Não é verdade? Só posso ter jogado pedra na cruz? Não é possível? Você fica até com medo de sair. Tá dando tudo de errado comigo. Eu tô com medo de sair. Vai que eu pego coronavírus agora. Ainda nem chegou no Brasil. Tá lá na Itália, o povo já tá com medo aqui. De tanta coisa ruim que tá acontecendo. Pensa isso. Não é verdade? A Bíblia conta que Deus manda um profeta e falar com o rei Ezequias. Só que o recado do profeta para o rei Ezequias, ele está indo até lá e está dizendo assim, ó, põe ordem na tua casa, porque você vai morrer. Deus manda um profeta até o rei Ezequias e diz para ele assim, ó, diga para ele arrumar a casa dele, porque ele vai morrer. Em outras palavras está dizendo assim, eu vou te recolher, tu vai morrer, mas o reinado tem que ficar alguém tomando conta. Então arruma a casa e deixa alguém para tomar conta o teu legado, para continuar o legado. Você está entendendo? Deus mandou um profeta ir até Ezequias e dizer, tu vai morrer. Já estava ruim. Ele estava doente. O rei da Síria estava para invadir. E ele manda um profeta para dizer, tu vai morrer. O que a gente pensa agora? Vou chorar. Para mim não dá mais. É ou não é o que a gente pensa? Agora olha para o teu irmão e diz assim, quem sabe o que planta, não teme a colheita. Quem sabe o que planta não teme a colheita. Um dia, o meu amigo, saiu um boato lá do meu amigo, que meu amigo estava falando mal de mim. Só que era meu amigo. E eu conhecia meu amigo. Quem está entendendo, diga amém. Eu conhecia meu amigo. Deixa eu te perguntar. Quando você tem um amigo, melhor amigo, se alguém chega para você e diz que o teu melhor amigo falou mal de você, tu vai acreditar? Se tu acredita, então ele não era teu melhor amigo. Vieram falar que o meu melhor amigo estava falando mal de mim. Sabe o que eu fiz? Fui lá no meu melhor amigo, falei assim, ei, tá falando de mim por quê? Falou, eu? Ó, fulano falou isso assim de você, que você falou de mim. Ele, e você acreditou? Eu falei, não. Eu falei, então tá tudo certo. O profeta vai lá e fala assim, arruma a tua casa, porque tu vai morrer. O rei Ezequias vira para o lado, olha o que a palavra de Deus diz. O rei Ezequias virou para o lado, para a parede, e falou com o Senhor e disse para ele, Senhor, lembra-te de mim, porque em todo o tempo que eu estive reinando, eu fiz exatamente o que o Senhor quis. Eu fiz a tua vontade. Eu estive reto nos teus caminhos. Então olha por mim. Foi só essa oração. A Bíblia diz que o profeta estava indo embora no corredor do palácio.
Sabe o que quer dizer isso? Veja, vamos de novo, vou contar a história. O profeta vai no rei e fala assim, ó, arruma a tua casa que você vai morrer. E vai embora. Nisso que ele está indo embora, ele vira para a parede e fala com Deus, diz, Deus, olha o que está acontecendo. Lembra de mim, eu fiz tudo certinho. Ele está saindo, mandaram o Senhor, fala com ele lá, ele nem tinha saído do palácio. Deus fala com o profeta e diz assim, volta lá e fala com ele e diz que ele não vai morrer e pelo contrário, aos dias de vida dele eu vou multiplicar e ainda vou dar mais 15 anos para ele. E mais, eu vou dar vitória sobre os assírios. Você consegue imaginar a cabeça do profeta como fica uma hora dessa? Mas que Deus confuso é esse? Mandou dizer que vai morrer, agora não vai mais morrer? Agora o que é que eu faço? É ou não é verdade? Eu fico imaginando ele chegando, se fosse no dia de hoje. Primeiro, se o profeta vem dizendo assim, ó, Deus mandou dizer que você vai morrer. Sai pra lá, profeta do capeta. Aí depois Deus fala assim, diga para ele que ele não vai mais morrer. Ó, o Senhor falou que você não vai mais morrer. Isso é um falso profeta. É ou não é verdade? Hoje não seria assim? Nem vou entrar nesse princípio de honra não. Mas seria assim hoje. Ele vai e fala, você não vai morrer. Deus mandou dizer que você não vai morrer. Ele vai multiplicar os teus dias de vida em 15 anos e ainda vai te dar a vitória sobre os assírios. E ele vai curar você. A história conta, presta atenção nisso. A história conta que o rei Ezequias, ele tinha uma enfermidade. A enfermidade que ele tinha era câncer de pele. A história conta que ele tinha câncer de pele, os historiadores. E aí o Senhor disse para ele assim, vai lá ainda, e você ainda vai ministrar o rei para curar ele. Que é para provar que eu sou Deus, é eu que estou no negócio. E aí Deus mandou ele pegar pasta de figo. Sabe o que é pasta de figo? Alguém já comeu figo aqui? Não? Vamos trazer para o nível brasileiro agora. Era como se Deus falasse assim, ó, você vai pegar uma banana, vai amassar com um garfo, pega a banana e coloca na pele dele. E ele vai ser curado. Ponto. Aquele profeta foi e fez. Só que o rei falou o seguinte, peraí, porque o rei duvidou também. O rei falou assim, em outras palavras, o rei está dizendo assim, peraí, e o que me garante que o que você está falando realmente é verdade? O profeta vai e pergunta para ele, o que você quer? Você quer que a sombra avance 10 graus ou volte 10 graus? O rei disse, eu quero que volte. O que significa isso? A nível de curiosidade para você entender. Quem já viu, quem lembra das pirâmides do Egito? Já até assistiu no filme. As pirâmides Kelpis, Khafre, Mycerinos são as 3 mais famosas pirâmides do Egito. Se você observar a foto dela, ela tem degraus. São vários degraus, né? Por que ela tem aqueles degraus? Porque a forma que o sol bate nela, ela cria uma sombra. E aquela sombra, cada degrau é um tempo. Aquilo é uma espécie de relógio, tá me entendendo? Então quando ele está falando assim, a sombra avançar ou voltar, ela está falando da hora, está falando do relógio de Acás. Então, por exemplo, quando o sol se põe, a sombra ela é mais longa, sim ou não? Imagina, o sol está aqui, a sombra está embaixo de você, mas conforme ele vem para cá, a sombra vai indo e vai longeão, é ou não é? O rei, por isso que o rei falou assim, não, a sombra adiantar é muito fácil, por quê? Porque o sol já está se pondo, isso é natural. O rei falou o quê? Eu quero ver se é verdade. Então, ao invés da sombra ir, eu quero que ela volte. Ou seja, ao invés do sol se pôr, eu quero que ele retroceda, para o dia ficar mais longo. E aí ele vai lá fora e aconteceu. E ele viu que era Deus ali naquele lugar. A nível de curiosidade para você entender, teve uma época que eles foram fazer um cálculo no sistema solar.
Um cálculo, a NASA. Todo o cálculo que eles faziam dava errado, ficava faltando tempo. Tinha um cristão lá no meio daquela equipe que estava calculando. E aquele cristão lembrou das histórias da Bíblia, de quando era criança. E dizia o seguinte: espera aí, tem uma história na Bíblia que conta que o sol parou. Que Josué fez o sol parar. Tem uma história na Bíblia que conta que o sol retrocedeu 10 graus. Eles fizeram os cálculos, mas colocando esses 2 episódios no cálculo. E o que aconteceu? O cálculo bateu certinho, provando que o meu Deus é o Deus do tempo também. O que eu quero dizer para você? Às vezes a gente não entende como é que Deus trabalha. A gente não entende, a gente fica tentando entender. Eu quero dizer para você uma coisa. A fé não é para você entender. A fé é para você crer. Somente. Porque você tentar entender como é que o sol volta ou como é que o sol vai, tô nem aí. No grande dia eu chegar lá, vou perguntar tudo isso para ele. Eu vou ter a eternidade para ele me explicar. Agora eu só tenho que fazer uma coisa: crer no que ele falou. Que Ele é comigo, que Ele é poderoso, que Ele faz muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar. E eu creio nisso, ponto final. Princípio bíblico é princípio bíblico. Ou você acredita na palavra de Deus ou você não acredita. Não tem meio termo. Olha para o teu irmão de novo e diga assim, ó: quem sabe o que planta não teme a colheita. Diga para ele aí. Diga para ele assim: não se preocupe com gente gritando contigo, com gente falando mal de ti, com gente amaldiçoando você. Diga: não se preocupe, porque você está do lado vencedor. Aleluia! Ponto final. Deixa eu falar uma coisa aqui. É para você. E para você. Há muito tempo o inimigo ele tem tentado tirar a tua felicidade ano após ano. Quando você pensa que vai, o diabo puxa e diz: não, agora não vai. Quando pensa que vai, agora não vai. Exatamente nesse momento agora, quando as coisas estão tudo bem e vocês começam a se tornar um casal exemplo, parece que tudo ao redor começa a desmoronar. E o que mais se ouve é palavra de maldição vindo de todo lado. O Senhor manda dizer para vocês: não se preocupem com isso, eu estou nesse relacionamento. Palavra de maldição não entra. Nem inveja, nem olho gordo, nem olho grande, nada disso vai afetar o relacionamento de vocês. Em nome de Jesus. Aplaude o Senhor. Aleluia. Deus é bom demais, aleluia. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. A oração muda decretos de morte. A oração muda decreto de morte. Aquele rei estava com câncer, uma pasta de figo curou ele. Uma vez nós mandamos uma garrafinha de água para Brasília para uma irmã que estava com câncer de pele. Ela pegou aquela garrafa, abriu a garrafa, jogou no rosto, o câncer desapareceu.
A gente mandou uma toalhinha para outra irmã. Lá em Brasília também. Muitos anos. A irmã estava com 88 tumores. Não era um não, eram 88 tumores. Era o que dava para ver. Era terminal. Ela ia morrer. O médico mandou ir embora para casa porque não tinha mais o que fazer. E ela disse: ora por mim. Falei: vou. A gente orou. Não, nada. Ela colocou na mente dela que ela seria curada se a gente mandasse um objeto para ela, ou se a gente tocasse nela. A gente pegou uma toalhinha, ungiu a toalhinha, mandou a toalhinha para ela. Ela pegou a toalhinha, puf, caiu. Quando ela voltou, ela foi refazer os exames. Cadê os 88 tumores? Desapareceu. Temos a foto. Eu vou mandar no grupo da igreja para vocês verem. A palavra de Deus diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Hoje a gente estava conversando ali, e hoje de manhã eu ministrei lá na igreja do pastor Vando, e eu até comentei sobre isso. A minha avó, ela é a minha mãe. Legalmente a minha avó é minha mãe. No registro eu sou filho da minha avó e não filho da minha mãe. Sou irmão da minha mãe biológica, né, legalmente. E no dia que ela faleceu, tinha culto. E aí a gente tinha ido resolver o negócio do carro. Tinha acabado de trocar de carro. E aí eu recebi a mensagem, eu estava lá na hora que eles estavam fazendo a vistoria. E eu olhei para minha esposa e falei assim: minha mãe acabou de falecer. E aí nesse dia eu fui para a igreja e fui pregar. Todo mundo falava para mim assim: não prega hoje não. Minha esposa brigou comigo e disse: fica em casa. Você vai pregar para quê? Por que você vai pregar? Descansa. Eu sei que você não está bem psicologicamente. Eu sei que você não está bem fisicamente. Fique em casa. Falei: não, senhora. Eu vou pregar. E naquele dia eu preguei. E eu digo para você, que bom que eu tinha que pregar naquele dia. Porque quando a gente está abatido, quando a gente está triste, e você corre para perto do Senhor, eu te garanto, não tem lugar melhor no planeta para você ir quando você está triste do que estar perto dele, estar no colo dele. Ali é o local onde você vai se sentir mais protegido, amado. Nada vai te abalar. E se tem alguma coisa que está abalando, Ele tira isso de você para restaurar você. Adão, ele peca contra Deus, ele desobedece. E a primeira estratégia de Satanás, quando Adão cai, é fazer com que Adão se afaste do Senhor. E Deus aparece e pergunta assim: Adão, cadê você, Adão? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Deus sabe de tudo. Se nada vai nos separar, os olhos de Deus, Ele está sobre a terra, está vendo tudo. Então por que Deus vai e pergunta assim: Adão, onde você está? Será que Deus não sabia? Claro que sabia. Mas o tempo todo Deus está chamando a gente para perto dEle. E se você está debaixo da proteção do Senhor, querido, fica tranquilo. Ainda que enfermidade venha sobre você, você só precisa fazer a mesma coisa que o rei Ezequias fez. Vira para o lado e diz: Senhor, eu sou um filho teu, e a tua palavra diz que mal nenhum vai chegar na minha tenda. Então lembra-te de mim, Senhor. Só isso. Fica de pé. Eu quero que você erga as tuas mãos em direção à tua casa.
Eu tô em Guarulhos, nem sei pra onde tá a minha casa. Acho que é pra cá, É pra cá. Em direção da tua casa. Eu quero que você ore agora com a tua boca. Eu quero que você fale, eu não quero que você fique só pensando, porque tem gente que acha assim, eu vou orar em pensamento. Eu quero que você ore declarando. Porque a palavra de Deus diz assim: tudo que ligares na terra será ligado no céu. E a gente liga quando a gente abre a nossa boca e começa a declarar. É isso que faz ligar. Eu digo que o milagre ele começa na boca. E não fale aquilo que você está vendo, mas declare aquilo que você quer ver acontecer. Nesse momento, debaixo dessa atmosfera, debaixo desse céu rasgado, eu quero que você comece a declarar sobre a tua casa bênçãos. Quero que você declare aquilo que você quer ver acontecer. Talvez se você veio aqui por uma solução financeira, então declare: Senhor, envia recursos financeiros para minha casa, para o meu lar, não deixa faltar nada. Se você veio em busca de uma cura física, então declare: Senhor, que o teu poder de cura venha sobre a minha vida. Se você veio em busca de uma harmonia no teu lar, na tua família, então declare: Senhor, que o teu amor venha reinar na minha casa, venha ter harmonia a partir de hoje. Em nome de Jesus, eu proíbo Satanás de agir, de colocar enfermidade, de tentar colocar medo, de tentar colocar pânico. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar nesse momento que cada pessoa que está aqui nesse lugar é propriedade do Espírito Santo, e em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, que esse poder venha sobre eles, e aquilo que eles estão declarando, que começa a acontecer, que seja ligado aqui na terra, para que seja ligado aí no céu. E em nome do Senhor Jesus, eu creio, eu acredito que virá acontecer milagres nesse lugar. Eu creio que virá pessoas sobre esse altar para testemunhar o que aconteceu hoje aqui. Espírito Santo, começa a olhar para cada pessoa, começa a olhar para cada vida, Senhor, e venha responder cada oração de cada pessoa, que cada voz, que cada som declarado venha a ser, Senhor, como uma palavra profética, em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Diga comigo: eu creio. Em nome de Jesus, eu declaro. Em nome de Jesus, eu ligo aqui na terra, em nome de Jesus. Aleluia, aplaude o Senhor.